Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Destrave Sua Carreira Cast, um podcast que foi construído, que está sendo construído para você que pensa em se tornar um profissional disruptivo, um profissional que inspira, né? Um profissional que quer construir algo importante, relevante e cheio de propósito na sua vida. Então isso aqui é feito com muito carinho para trazer histórias inspiradoras, coisas que te motivam a dar os próximos passos que você precisa. Aqui eu trago mentorados e convidados que tem muito a compartilhar, que nós temos muito para aprender. E hoje, nesse nosso episódio, estou trazendo aqui uma profissional disruptiva, uma mentorada que eu tenho um carinho muito grande, né, com as minhas palavras, uma pessoa comprometida, dedicada, né, que tem um brilho no olhar naquilo que faz, disciplinada, que tem uma vontade de vencer, uma força de vontade, que está construindo uma linda trajetória. Além de tudo isso, vou apresentar aqui para vocês a Lenise Thomas Schneider, uma dentista que largou 40 horas semanais de serviços públicos e largou aquela instabilidade para seguir o sonho de construir a carreira, o seu próprio consultório, trabalha com odontologia estética, na parte de facetas, porcelanas e reabilitações. Então vamos receber com muito carinho, senhoras e senhores, a Lenise. Palmas para ela, muito bem. Obrigada, gostei dessa apresentação. É um prazer muito grande estar aqui contigo, Anderson. Eu fiquei muito feliz com o convite quando tu me chamou, né? Não sei o que vamos falar, mas eu gosto de falar, né? Então, é isso. Estamos aqui. Obrigada pelo convite. Parabéns, a gente que tá muito feliz em te receber, né? E tu merece estar aqui hoje, é um privilégio para todos nós, obrigada, tá bom? Obrigada. Então, para quem não te conhece ainda, que vai passar a conhecer daqui para frente, conta um pouco mais, assim, quem é a Lenise? Então, a Lenise é uma menina, né, que quando sempre cresceu sempre querendo ser dentista, né? Então, eu sempre tive esse sonho de ser dentista desde os meus 10 anos de idade. E a minha história com a odontologia, ela se iniciou através de um desenho animado. Eu não sei se tu sabe dessa história, mas... Acho que tu nunca me falou essa. Eu vou contar, então. Eu gostava de assistir o desenho do Menino Maluquinho. Sabe que tinha aquele que usava panela na cabeça? Acho que eu não sou desse tempo, mas... Tá. E eu adorava assistir todos os episódios daquele desenho. E a mãe dele era dentista. Então, desde lá eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser dentista. E nunca pensei em outra profissão, nunca pensei em fazer nada de outro tipo. Não me vejo fazendo outra coisa. E sempre quando me perguntavam, o que tu quer ser quando crescer? Eu quero ser dentista. Como que eu ia ser dentista? Eu não sabia, né? Mas queria ser dentista. E cá estou eu, sendo dentista, né? Realizando os meus sonhos. E sei que tem uma carreira linda pela frente, né? Me esperando. Sou muito orgulhosa do que eu já construí nesse tempo de formada. E é isso. Legal. E tu és de Ijuí mesmo? Na verdade, eu nasci e cresci em Mato Queimado, que é uma cidade que poucas pessoas conhecem, né? É uma cidade bem pequenininha, tem mais ou menos uns 1.800 habitantes, então cresci, né, lá. E aí depois eu fiz um ano de cursinho em Santo Ângelo e passei na faculdade lá mesmo em Santo Ângelo para fazer odonto. Eu já tinha passado em Passo Fundo e Santa Maria, mas por condições financeiras dos meus pais, eu acabei não indo pra lá e optei por fazer um ano de cursinho. Aí eu consegui bolsa, financiamento em Santo Ângelo e fiz a minha faculdade lá. Então morei lá 5 anos, junto com uma colega também. Aí depois de formada, eu fui morar pra Cruz Alta, né? Que na época eu e meu namorado, a gente morava lá, hoje é atual noivo.
Legal. E aí depois, sim, depois de um ano morando em Cruz Alta, eu me mudei pra Juí, onde estou 3 anos lá. Então agora 3 sim anos. estou em Juí. 3 anos. Que legal. E formada Há 4 anos e meio. Agora em janeiro vai fazer 5 anos de formato. Legal, legal. E a tua família, os teus pais, o que eles faziam, o que eles fazem? A minha mãe, na época, ela era CLT, trabalhava num supermercado, e meu pai é funcionário público até hoje. E daí eu tenho uma irmã também, 4 anos mais nova que eu. E a minha mãe, hoje em dia, ela largou, né? Também teve uma mudança drástica na... Tua mãe é uma empreendedora, né? A minha mãe trabalhou por 30 anos, eu acho, no comércio, né? Num supermercado, era gerente. E aí ela largou tudo aos 50 anos e começou a empreender. Então hoje ela é uma empreendedora, né? Faz 4 anos que ela tá nesse ramo. Até os 50 ela trabalhava... Ela num supermercado, CLT, né? Depois ela começou a empreender. Começou a empreender. Que legal. E também, né? Eu e ela, a gente troca ideia sobre os desafios diários de empreender, né? Então ela também tá nessa profissão. Empreitada. Ela tem uma indústria de produtos caseiros, né? Então ela faz bolacha, faz uns biscoitos, né? Teve uma vez no treinamento que ela me levou uma sacolada de bolacha e tudo boas, mais. Né? Boas. Cuca, pão. E aí ela tá lá na indústria dela. Que legal. E o pai? Então, o meu pai, ele é funcionário público, né? E hoje em dia ele está morando na Suíça junto com a minha irmã. Minha irmã tá morando lá, ela e o marido dela, e meu pai foi... Teu pai foi pra Suíça? Foi pra Suíça morar com eles lá até final do ano. Foi fazer uma... E o que ele fazia? Ele é servidor público. Ele pegou licença, lá né? Na cidade deles. Entendi. Ele é motorista da saúde, né? Leva os passageiros, né? Então tu tem uma mãe, tu vem então uma história onde a mãe começou a empreender e o pai sempre foi servidor público e tudo mais. Hoje você fez a tua transição, né? Tão planejada, pensada. Mas até então você também era concursada. Era certo? Contrato, na verdade. Contrato? Né? E o que passava na tua cabeça, assim, quando tu escolheu, quero começar por aqui, algo mais seguro, enfim, por que esse caminho até então? Então, depois que eu me formei, né, eu fui trabalhar em clínicas, né, lá em Cruz Alta, trabalhei um ano nessas clínicas e surgiu, então, a oportunidade, eu consegui esse contrato na prefeitura de Juí. Então, pra mim, era algo, meu Deus, né, vou ter uma estabilidade, vou, né, ter o dinheiro certo pra no ti, mês, naquele né, momento, garantir uma estabilidade era importante. Tá? E era um sonho, assim, sabe? Eu lembro que eu ia trabalhar, assim, logo quando eu me formei, e pensava, meu Deus, né, eu queria ter um contrato, né, passar num concurso na prefeitura, que é algo mais estável, né? E depois, estando, né, lá, eu pensei, não, mas isso aqui acho que não é pra mim, porque eu sempre tive o sonho de ter o meu próprio espaço, de ter os meus pacientes, né? Então, começou a plantar uma sementinha ali na minha cabeça. Daí tu acha que lá no início, ainda voltando um pouquinho, essa questão de prezar pela segurança, por uma estabilidade, quem sabe veio do vínculo do pai, da família? Sim, porque os dois eram CLTs e... Se incentivavam também, ficavam felizes por você. E até quando eu cogitava, né, pra alguém, eu penso em ter o meu espaço, né, e, meu Deus, mas tu é louca, né? Tu é louca E quando, tu lembra, assim, quando que foi o momento que deu teu despertar, assim, pra olhar, pô, eu posso mais do que isso? Sim, na verdade, é toda uma história, tá? Foi assim, a minha mãe, nessa época que aconteceu essa minha virada de chave, ela já tinha começado a empreender, fazia 2 anos, e ela gosta de participar de cursos, mentorias, desenvolvimento pessoal e grupos, né? Essas coisas aí. E aí, eu sempre gostei também, mas eu nunca tava ali no meio porque eu tava lá no meu cantinho, né? E daí ela disse, filha, vai ter um evento que vai ter... Aqui em Santa Rosa. E vai ter um congresso, uns palestrantes, por que tu não vai comigo?
Aí eu falei, quem que vai estar? E daí ia estar o Paulo Vieira, né? Legal. E aí, aquele congresso foi eu, o Jardel, o meu pai e minha mãe. Foi nós 4, era 2 dias. Aí, nossa, eu acho que aquele congresso que foi, assim, a minha virada de chave. Porque o Paulo Vieira falou tanta coisa que é o que ele fala, né? Sobre mentalidade, sobre visualizar as tuas coisas, né? Sobre teus objetivos, sobre autorresponsabilidade, que essa foi uma palavra, assim, que me pegou bastante, que na época eu nem sabia, né? Autorresponsabilidade, não entendia o verdadeiro sentido dessa palavra. Então, tu é responsável pela vida que tu tem, né? Então, se tua vida tá ok, tu tá feliz com a tua vida, tu é responsável por isso. Agora, se tu não tá feliz, não é isso que tu quer, não é o vizinho, o marido, a família que é responsável, é tu mesmo, né? Perfeito. Então, eu pensei, cara, pra eu conseguir dar o primeiro passo, pra eu conseguir ter meus pacientes, pra onde eu ter o meu espaço, eu preciso dar o primeiro passo, né? Então, eu sou a única responsável Por pra fazer isso. isso, Ninguém né? vai fazer por mim, é minha Ninguém vai parte. fazer Tipo por isso. mim. Então eu preciso dar o primeiro passo. E aí eu saí daquele congresso pensando, eu preciso ter alguém pra me ajudar. Porque minha mãe não era dentista, meu pai não era dentista, não tem ninguém dentista na família que eu podia, o que tu acha? Eu faço isso, faço aquilo. Eu tava Como eu chego lá. perdida, né? E aonde que eu vou atender? Quem que eu vou atender? Aonde que tá essas pessoas? O que eu preciso fazer pra que elas venham até mim? Então eu pensei, meu Deus. Aí eu segui a Laura, né? A Laura Nazi, a Ana Luíse e a Milena. E as 3 tinham o quê? Um mentor. E quem que era? Você. Aí legal. eu pensei, tem aquele, né, o Anderson que as gurias falam. E aí eu lembro que na época eu chamei a Ana. E daí eu disse, Ana Luiz. A Ana Luiz. Eu disse, Ana, daí eu expliquei, né, o que eu queria e qual que era a minha situação. E daí eu disse, Ana, o que tu acha, né, do Anderson? E daí ela disse, meu Deus, Lene, vai lá e faz, contrata e tal. E, tipo, só falou maravilhas, né? E eu, meu Deus, é isso, eu preciso contratar ele. E aí tá, aí eu lembro que eu te chamei. E daí tu, né, me deu mais vontade ainda de fazer. Daí eu lembro que eu pedi os teus valores e tudo mais. Eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer essa mentoria? Tá. Aí, na época, eu trabalhava, né, 40 horas. E aí, esse dia que tu me respondeu, eu lembro que eu tava lá na cozinha do postinho, e daí tu respondeu a mensagem, era um áudio, eu escutei, e daí eu pensei, meu Deus, e agora eu preciso fazer, porque eu fiquei muito animada. E aí, eu lembro que aquele dia eu fui pra casa caminhando, o postinho na época era bem perto da minha casa, dava umas 5, 6 quadras. Tu lembra? Legal. E aí, eu fui caminhando pra casa aquele dia e pensei, não, Deus vai me dar uma resposta. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer pra então começar a construir, né, o que eu quero, pra decidir. Eu pensava, será que eu faço mentoria? Será que eu não faço a mentoria? Deus me ajuda, Deus me ajuda. Não, mas Deus vai me dar uma resposta. E eu fui caminhando até em casa. Aí tava quase chegando em casa e caiu um negócio na minha mão, assim. E daí eu, né, tentei tirar e não saiu. Aí eu olhei e era uma joaninha. E daí eu falei, cara, essa é a resposta de Deus, né? Então eu vou fazer a mentoria. Tu me mandou a foto. Eu mandei a foto, eu vi a Joaninha, mandei a foto, eu comecei a chorar no momento, assim, porque daí era a resposta que eu tava precisando. Então Deus falou comigo através da Joaninha, então que eu era pra dar esse passo e começar a fazer a mentoria. E aí que começou todo o processo, foi né? uma virada, que benção, que legal. Aí foi assim. Coisa boa. E como foi, tu lembra do dia em que você decidiu pedir a exoneração enfim, do teu contrato que tu tinha lá? Eu fiz em 2 etapas, né? Primeiro eu pedi 20 horas, né, pra sair, e daí depois as 40 horas. Mas, pra mim, o mais difícil eu acho que foi as primeiras 20, né, do que depois o sair totalmente. Porque eu pensei, mas será que, né, eu vou ter paciente esse outro turno, que eu não vou estar lá no posto, né, enfim. E em nenhum momento eu não tive paciente, em nenhum momento foi um mês ruim, né, Os medos que tu tinham eram esses, será que eu ia ter paciente? Quais outros medos que tu lembra que tu tinha na época? Será que eu vou conseguir tirar o que eu tirava lá, né? Será que eu vou tirar o valor que eu tinha lá? Eu acho que esse era os se vai dar principais certo, medos, que eu sou capaz, tudo isso passava na cabeça. Porque eu era acostumada a ir lá, né,
atendia, então pra mim aquilo lá era minha rotina, era normal, então eu ia ter que fazer outras coisas, né? Então eu ia ter que estudar marketing, eu ia ter que gravar vídeos, eu ia ter que fazer todas as outras coisas por trás, né? Então é totalmente diferente, né? Hoje em dia ser dentista é fácil, né? A parte mais fácil. Agora tu precisa gravar conteúdo, tu precisa postar, tu precisa fazer o financeiro, tu precisa controlar muitas coisas, né? Isso eu não fazia antes, né? Então pra mim foi tudo muito E o que você, tipo, o que tu sentiu no dia, tu passou por um processo, se preparou para esse dia de largar, né, as horas que você tinha. E tu lembra o que tu sentiu nesse dia, assim, que tu... Eu senti um alívio, tá? Porque era algo que eu queria muito e pensava que isso não ia acontecer tão rápido. Então pra mim foi assim, meu Deus, eu consegui fazer isso e eu tô cada vez mais perto da onde eu quero chegar. Então eu acho que foi tipo, um alívio, assim, de ter conseguido e ter tido capacidade, né, organização pra dar esse passo. Entendi. Legal. E o que tu acha que nesse processo, assim, foi a tua maior transformação, assim, da Lenise antes, da Lenise depois? O que foi viradas de chave que tu lembra, assim, que aconteceu durante esse processo, que te deu mais a confiança que você tem hoje, os resultados que você tem hoje? Conta um pouco, assim, quem era a Lenise antes e quem é a Lenise agora. Então, eu sou uma pessoa muito mais confiante, né, em mim, né, muito mais decisiva. Antes eu era, será que vai dar certo, né? Será que eu vou? Não, eu vou, vai dar certo, vou dar o primeiro passo, né? Que mais? Melhorou no quesito de organização, que foi algo, de confiança, autoconhecimento, pra ti foi importante. Outra coisa que eu acho que mudou também é o networking, né? Tu tá em ambientes que tu sabe que tu vai aproveitar e que vai te favorecer, né? Então, eu comecei a participar de encontros, né? De estar em lugares que eu sei que tem potencial de crescimento, né? De encontrar outras pessoas. Conversando com uma pessoa ali, me dá um insight, né? De, claro, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, tu tá em ambientes ali que tem um potencial de tu crescer também. Eu acho que ajuda bastante. E qual que tu acha que foi o momento mais desafiador disso tudo? Tu lembra pra ti? Eu acho que sim, eu sei. Porque eu sou uma pessoa ansiosa e agitada, né? Então, uma coisa muito desafiadora e que eu acho que ainda é bastante pra mim é ter paciência e esperar as coisas acontecer no processo que elas têm que acontecer. Que às vezes eu sou meio imediatista, né? Eu acho que tudo tem que ser pra ontem. Vamos fazer tal coisa, então vamos lá, vamos fazer. Não, vai dar certo. Calma, né? Tu e o Jardel. Calma, Lenise. Jardel é o teu excelentíssimo, né? Pra quem não sabe. Calma, Lenise, calma, espera, respira, né? Então, isso é algo que ainda é um desafio pra mim, mas estou melhorando, né? Então, a ter paciência, a esperar as coisas acontecerem. Claro que tem que dar o primeiro passo, tem que ter a iniciativa, mas tudo tem o seu tempo também, né? Legal, verdade. E tem algum erro, assim, que tu cometeu, que tu faria diferente, que tu lembra, assim, que, não, se fosse dependesse de mim, eu teria feito assim, ou algo que foi importante, assim, que tu lembra, assim, até eu pergunto porque daqui a pouco uma pessoa que pode estar nos ouvindo também tem vontade de fazer uma transição assim, enfim. Eu acho que, não sei se seria erro, assim, mas às vezes deixar de passar oportunidades, e talvez que seriam oportunidades para ti, para te adiantar o processo, né? Ou até durante a faculdade, por exemplo, né? Tipo, estágios, conversar com dentistas que tu admira, o que esse dentista tá fazendo e o que ele fez para estar lá, que tu admira ele, né? Porque o que ele fez para estar no lugar que ele tá. Então, talvez deixei passar algumas oportunidades, né? E isso é algo que sempre quando eu tenho uma prima que ela é formada em odonto e ela me chama, né, várias vezes assim para trocar ideias e conversar. Ela se formou faz uns 2 anos e eu sempre digo para ela
aproveitar todas as oportunidades que tem. Porque quando a gente tá na faculdade ou a gente é recém-formado, a gente acha que é besteira, né? Tipo, eu vou fazer um estágio voluntário, ou vou perguntar, será que aquele dentista vai me responder se eu chamar ele? E às vezes são nessas oportunidades que aparecem as oportunidades que tu tá procurando, né? E como a pessoa que tá nesse processo, né, da tua área, ela vai distinguir, assim, isso aqui é uma oportunidade e isso aqui é um oportunismo, que parece uma oportunidade, mas não é. Tipo, e como que tu sentia, enfim, ou tu distinguir aquilo que é uma oportunidade, um convite que possa fazer sentido ou que aquilo não faz Eu tanto sempre sentido? pensava se era algo relacionado com o meu objetivo final, Boa, né? legal. Se aquilo me traria resultados, benefícios para o objetivo que eu quero. Então, se era uma coisa nada a ver, assim, que eu via que quando vê só a tal pessoa tá se beneficiando e eu não, aí não, mas eu acho que tem que estar alinhado com o teu objetivo Com aquilo que final. você deseja. E se aquilo vai te acrescentar e se vai te ajudar a alcançar e a encurtar o processo, né? E para isso tem que ter clareza do que deseja também. Sim. Entendi. Tem que ter clareza. E desde quando, sim, que tu teve clareza daquilo que tu deseja pra tua carreira, pra tua vida? Sempre tu já deixou claro que desde o início pra ti já sabia que era odontologia, né? Mas nem sempre quando a gente sabe qual carreira que nós estamos seguindo, né, não necessariamente a gente sabe a vida que quer construir, né? Ou algo nesse sentido. E quando foi que tu passou a entender, assim, pô, é esse tipo de vida que eu quero construir? Porque isso também está conectado com as escolhas profissionais que nós fizemos. Sim. Né? Eu acho que em relação à odontologia foi quando eu finalizei a minha pós, né? E em relação à vida, assim, foi depois do congresso que eu entendi. Porque eu escolhi a minha especialidade, eu sou especialista em prótese dentária. E atuo na parte da dentística restauradora. Então, eu fiz a minha pós em Porto Alegre, eu finalizei ela em 2022. Foram 2 anos e meio indo para Porto Alegre a cada 14 dias. Então, foi um período, assim, bem exaustivo, cansativo, mas compensador. E depois que eu terminei a pós, eu entendi, não, é isso mesmo que eu quero, é essa vida que eu quero. Mas para ter a vida que eu desejo, que eu quero, eu precisava mudar algumas coisas, né? Mas foi depois que eu finalizei a pós e depois que eu fui pro congresso que a minha mentalidade mudou e que eu entendi. Agora eu sei a vida que eu quero, os objetivos que eu tenho. Foi quando tu começou a frequentar ambientes diferentes. Ambientes que as pessoas falavam de crescimento, de desenvolvimento, que tu começou a... E por que você escolheu essa especialidade hoje? Assim, durante a faculdade eu gostava de prótese, que é a área que eu atuo, mas, não me brilhava os olhos, assim, eu gostava mais da parte de dentística. Pra quem é dentista sabe que a prótese e a dentística são duas especialidades que se casam muito bem. Então eu pensei, por que eu não faço a prótese, que é algo que consegue tratar casos mais complexos, né, de reabilitações totais, de boca toda, né, coisas mais complexas. Não que a dentística não faça isso, ela faz também, mas eu via que a prótese eu conseguia me aprofundar mais. Então eu fui fazer prótese e me aperfeiçoei na dentística. E aí, depois que eu terminei a pós, que eu fui ver, nossa, é isso mesmo que eu quero. Porque assim, a prótese, a dentística, ela devolve função, qualidade de vida, autoestima para o paciente. Então, normalmente os pacientes que vêm até mim, eu queria voltar a sorrir porque eu não me reconheço mais no espelho. Eu quero transmitir tal coisa que eu hoje não estou transmitindo. Então as pessoas, elas vêm com algumas dores e no momento que tu consegue solucionar essa dor e a pessoa se olha no espelho e ela fica, meu Deus, nem parece eu. Isso, não sei, pra mim é lindo de ver, tu conseguir devolver a autoestima da pessoa, tu conseguir fazer com que ela volte a ter qualidade de vida, fazer com que ela consiga mastigar, porque muitas vezes os pacientes nem conseguem mastigar.
Então, tu vê o paciente, ele entrando lá cabisbaixo, né, autoestima baixa, e tu conseguir devolver aquilo, né, no final da consulta, nossa, é lindo. Aí todo mundo chora, paciente chora, dentista chora. Mas eu não me vejo, assim, fazendo outra especialidade da odontologia, a não ser isso. Eu sou muito feliz no que eu faço. E até essa semana eu postei nos stories sobre isso, né? Que é tão lindo tu conseguir devolver isso pra uma pessoa, né? Porque o sorriso, ele é, né, o teu cartão de visitas. Então, às vezes as pessoas sorriem, eu falo com a mão na boca, né? Então, tu conseguir fazer com que eles voltem a sorrir, né? Sem ter vergonha, sem ter medo, né? Isso é muito satisfatório. Mostrar o valor que cada pessoa tem também, de certa forma. Porque eu imagino que muitas, quando chegam lá, devem ter uma insegurança também. Se sentem merecedoras disso. Tem tudo isso. É muito lindo, porque daí você olha no espelho, meu Deus, nem parece eu. E eu não sei, eu amo fazer isso que eu faço. O teu carro-chefe hoje qual é que tu mais faz lá no teu Hoje consultório? são a estética em resina, né? Que são facetas em resina, recontornos em resina. Recontorno seria o quê? Tu preencher alguns espaços com a resina. Por exemplo, um paciente que tem uns desgastezinhos na bordinha dos dentes, paciente que tem bruxismo. Então, repor aquilo que perdeu, né? Então, com a resina. Trabalho também com a parte de faceta em cerâmica, que é a lente de contato. Mas hoje em dia o carro-chefe mesmo é a resina, estética em resina. E quando foi que tu lembra quando foi que tu fez a tua primeira resina? Lembro. Faz um tempo já. E conta como tu estava se sentindo quando tu foi fazer a tua Nervosa, né? primeira. Meu Deus. Eu lembro que eu nem dormi no dia anterior. Porque assim, a resina, ela é algo que depende só do dentista, né? Claro que a gente faz um planejamento antes, né? A gente faz todo um estudo de um caso, não é tu só ir lá, vou fazer resina, vou lá, boto uma massa e tá pronto. Não, tem muitas coisas por trás. Então, o paciente vai lá, tira fotos, a gente analisa o sorriso, vê o que precisa fazer e tem indicações. Às vezes o paciente chega querendo fazer resina, mas é um caso que vai ter que ser feito em cerâmica. Então, não é também todos os pacientes que é feito resina, são casos e casos. Sim. Mas voltando lá pro primeiro caso, eu sempre falo isso quando os pacientes dizem que demora, porque resina demora para ser feito, né, manualmente, então leva... Demora 1 hora, 2 dias, 1 dia? Não, assim, depende, se for a maior 10, 8 dentes assim, demora umas 5, 6 horas, tá, e é dividido em 2 dias, então... O primeiro dia faz a primeira parte, o segundo dia faz o acabamento, o polimento e o final. Só que muitos pacientes acham que é só ir lá, botar a resina e tá pronto, né? Não, demora. Eu já falo isso desde a primeira consulta. Precisa ter paciência, porque demora. E eu lembro que a minha primeira paciente, eu levei 10 horas pra fazer o primeiro dia. E hoje, tu leva quanto? Mas, claro, hoje, depende, mas depende, enfim. Mas se assim, fosse a mesma paciente hoje? Não, umas 4, 5 horas, daí metade Legal. do tempo. E ainda, isso foi num sábado, o dia inteiro, 10 horas. Aí no outro dia, no domingo, ainda fiquei a manhã inteira com ela, ainda ajustando coisas. Assim, ficou bom, a paciente gostou, eu gostei também, mas demorou, né? Sim. E aquele tempo, isso faz quanto tempo? Nem faz tanto. Do que se formou, anos. 2 anos? 2 anos. Porque daí foi bem quando eu tava finalizando a pós, né? Faz 2 anos que eu finalizei a pós. Faz uns 2 anos. Mas assim, daí era um caso... Aí foi uma grande vitória, né? Sim. Essa primeira, assim, foi uma, tipo, imagina, né? Sim. E o que tu diria pra pessoa que vai passar por esse processo? Pô, eu quero que as pessoas me conheçam dessa forma. E tem que dar esse passo também de fazer esse primeiro procedimento, né? O que tu diria pra ela? Tu diz assim, pra pessoa que vai fazer? que vai fazer, que vai dar esse primeiro passo, que também sente essa insegurança, esse medo. Vai lá e faz. Nenhum paciente se arrependeu. Mas assim, a gente precisa se priorizar também, né? Então, se é teu desejo de, eu quero melhorar meu sorriso, quero corrigir algumas coisas que me incomodam, a pessoa, ela precisa estar bem consigo mesma, né? Então, ela precisa estar confiante, ela precisa se sentir bem. E antes de fazer a resina, né, de fazer o processo da resina, a gente faz um planejamento e prova esse planejamento na boca do paciente.
Então, por exemplo, o Anderson foi lá, planejou o sorriso dele tá, mas e como que vai ficar, Lenise? Eu não sei como é que vai ficar, será que vai ficar bom? A gente faz um planejamento digital, imprime o planejamento e através de uma guia que é feito, a gente vai provar o teu planejamento na tua boca, com um outro tipo de material. Aí tu vai na frente do espelho e vai se ver com o teu futuro sorriso. Então tu vai me dizer, nossa, Lenise, eu amei o sorriso. Ai, não, eu não gostei, eu achei que tá meio quadrado, que tá meio, né, não tá legal. Então tu consegue ver antes de fazer. Aí, não, vi, gostei, então já sei mais ou menos como é que vai ficar, vamos fazer. Sim. Então, às vezes as pessoas têm medo de, será que vai ficar bom? Mas a gente consegue testar antes, né? Sim, validar, mostrar. E assim, é a tua autoestima, né? Tá, então, mas vou refazer. O que tu diria pro profissional que vai fazer a primeira resina? O profissional, tá. Estudar, né? Precisa estudar bastante. E praticar em casa. E tu precisa dar o primeiro passo, né? Porque, será que vai ficar bom? Tô com medo de fazer, não tô me sentindo segura. Mas tu não dá o primeiro passo, não fizer, se tu não estudar, tu nunca vai saber se tu é capaz de fazer ou não, né? Então, e profissionais que eu admiro, que são muito bons, todo mundo já foi iniciante uma vez, né? Então é um processo, é um caminho, são fases, né? Só que pra te ficar bom numa coisa, tu precisa fazer a primeira vez. Tu ter confiança, estudar, né? Se dedicar. Eu lembro que eu não dormia, né? Porque eu ficava, meu Deus do céu. E aí eu estudava e revisava e pedia pra Deus, me abençoe as minhas mãos. Mas dá tudo certo. Precisa ter coragem, estudar e fazer, e confiar em si mesmo, né? Eu lembro dessa semana. Tu lembra? Eu lembro muito bem. E eu dizia, meu Deus, Anderson, e se a paciente não gostar? E isso se a paciente não gostar, né? Isso é um pensamento, né? E eu lembro daquele dia que essa é a diferença, muitas vezes, dos profissionais que avançam, dos que não avançam. A técnica você sabia, certo? Como muitos sabem. Mas naquele primeiro momento era pequenos bloqueios, né? De pensamentos que estavam ali, que nem são reais, né? Lembro que nós olhamos um por um, né? Ressignificamos um por um. E aquilo vai desfazendo alguns, né? E nessa época eu lembro que eu era muito de pensar pra frente, né? Mas se acontecer isso, e projetar 1 milhão de coisas na minha cabeça e, tipo, qual que é a chance disso acontecer, sabe? E digamos, a paciente não gosta, então você vai lá e refaz, né? Pronto, solucionado, né? Pior cenário, né? Eu era muito de, meu Deus, né? Pensar em 1000 possibilidades que podia acontecer e eu não tinha a confiança que eu tenho hoje, né? Eu pensava, então, primeiro tu tem que confiar no que tu tá fazendo, tu sabe que tu é bom e que vai dar certo. E confiança vem com a prática, né? Quanto mais você praticou, mais fez, mais confiante ficou. E onde você acha que os profissionais da tua área hoje mais erram na construção, nos primeiros passos, na carreira, na tua jornada até aqui? O que você percebe, assim, acredito que aqui é onde a maioria está errando, ou erra, ou algo, enfim, né, que daqui a pouco a gente vai pro mundo profissional acreditando e na prática não é bem assim. Eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo digital, né? Então, tem muitos profissionais que são bons, mas eles não mostram o trabalho deles, né? Então, como que eu vou atingir tal paciente lá, o meu público-alvo, se eu não mostro o que eu faço, né? Então, tem muitas pessoas que não postam os seus resultados, não postam os seus bastidores, porque fulano vai pensar isso, porque ciclano vai pensar aquilo. Só que muitas vezes a gente acha que eles vão pensar, né? E ninguém tá nem aí, né? Então, eu acho que um dos maiores erros é tu ser bom no que tu faz e tu não divulgar o que tu tá fazendo, né? Porque tu tá deixando muitas oportunidades de surgirem, muitos, né, fechamentos de casos, enfim, muitas vendas, porque as pessoas não te conhecem, né? Então, tu precisa estar nas redes sociais hoje em dia, né? Não gosto de aparecer. Infelizmente, tem que aparecer, né? Infelizmente. E isso é outra coisa, né? Que tu bateu bastante na tecla. Eu
postava, assim, mas tipo, postava uma coisa hoje, daqui 15 dias eu postava um story, aí daqui 10 dias eu postava uma foto no feed, então eu não tinha organização, né? Eu nem sabia quem que era meu público-alvo, quem que era, quais as dores do meu público, como que eu tinha que conversar com o meu público, né? Então, primeiro tu tem que também entender tudo isso por trás, né? Pra te postar coisas com estratégia. Não adianta eu postar qualquer coisa lá, né? Se eu sei que aquilo não faz sentido nenhum pro meu público. Então, eu acho que hoje em dia os dentistas precisam estar presentes nas redes sociais. Infelizmente tem que estar, né? Ou felizmente, né? E o meu público hoje, os meus pacientes, 90% é Instagram. Tem que estar lá. Entendi. E quando foi que você entendeu que você precisava deixar de pensar como dentista, mas pensar como empresa também, como empresário? Quando que foi que tu entendeu isso? Isso não faz muito tempo assim, né? Mas até nessa questão também de empresário e pessoa, né? Foi outra coisa que eu aprendi na mentoria, é separar o CNPJ do CPF, né? Que antes era... Fala mais perto, bem claro pra todo mundo ouvir isso que tu falou agora. Né? Pessoas, vocês precisam separar o CPF do CNPJ, tá? E o que mudou, tá? E já fala assim, o que mudou quando você entendeu isso, tá bem? Quando você separou o CPF e CNPJ, porque antes, né, nós não entendíamos isso. Daí tu passou a entender, passou a virar a chave, né? Pô, não sou só uma dentista, sou um empresário. O que mudou na tua carreira e na tua vida quando você entendeu e começou a praticar isso de fato no dia a dia? Mudou bastante coisa, porque antes eu pegar... tudo que entrava era da Lenise, né? Bem bonita, né? Tava arrasando. Arrasando, né? E aí chegavam os boletos no final do mês, tá, e agora, Lenise, o que tu vai fazer? Então, tu tem que ter muita organização, né? Então, eu que, por exemplo, fiz essa transição, eu tive que estar organizada financeiramente também, né? Então, mudou a minha forma de enxergar as coisas também, né? Preciso comprar coisas pro consultório, vou lá, né, pegar dinheiro do CNPJ, no caso, assim. Mas isso fez total diferença na minha vida, porque antes era uma bagunça, né? Sim. E mais do que isso, é bom ressaltar também, né? Que não é, por exemplo, a gente tem aquilo que nós temos como talento natural, habilidade natural, enfim, competências, e a organização, ela não é, digamos assim, uma natureza tua, por natureza falando, né? Por exemplo, é uma organização, ela é uma natureza minha, por exemplo, com o meu perfil, né? Mas a tua não. A tua é da criatividade, enfim. E você lapidou isso, né? Porque nós entendemos que isso era um ponto limitante para você alcançar aquilo que você desejava. É praticamente impossível, né? Você, mesmo não amando a organização, mesmo nós vivendo... Mas eu tô bem boa agora. Não, eu vou chegar lá, tá bom? Mesmo amando, né, o nosso propósito, não significa que a gente vai fazer tudo que nós amamos e gostamos, né? E isso foi um dos pontos que com certeza foi uma virada de chave para você também, né? Mas tem muita... vendas também, né? Exato, né? Isso também, exato. Mas fala mais, assim, tem muitas coisas que você passou a conquistar quando começou a separar o CPF do CNPJ, certo? O que, por exemplo, foram as primeiras conquistas que tu teve quando tu conseguiu entender, pô, agora isso aqui é da empresa, isso aqui é da minha vida pessoal Conquistas e tal. materiais, tu diz? Materiais, contratações, o que aconteceu nesses 2 anos quando tu entendeu isso? Eu comprei alguns equipamentos que eu queria, Equipamentos, né? isso. Então, para quem trabalha com a parte da resina, quem é dentista sabe que o fotopolimerizador, que é aquela luzinha azul, é muito importante. Então, e é um investimento, realmente, é um material bem caro. Então, eu comprei o meu fotopolimerizador, eu comprei a minha lupa também, que é algo que, nossa, mudou muito, assim,
os meus resultados, porque a lupa ela tem um aumento de 5 vezes, então eu consigo enxergar. Eu digo que pro paciente, eu vou usar essa lupa, eu vou enxergar até a tua alma agora, tá? Então foi um investimento também que eu fiz. A minha câmera também, que aí eu consigo, né, fazer os procedimentos e fotografar através da câmera. Ainda estou aprendendo, né? Não é algo muito fácil de fazer. Mas também foi um investimento muito bom. Aí também contratei a Luana, né? Que é Contratou profissionais da área de marketing para estar que contigo. É algo que precisava, né? Porque antes era tudo eu que fazia, né? Então, e tá tudo bem, né? No começo tá é assim pra mim, é assim pra você. Mas quando tu foi... Toma uns remedinhos. Quando tu foi crescendo, tu teve essa possibilidade, né? Aí contratei a Luana, que, nossa, eu me ajudo muito, eu digo pra ela que você é 10 de 10. Que ela faz a parte, então, da captação dos vídeos, faz os roteiros, né? A gente grava, ela edita. Também contratei o pessoal do tráfego, né? Então também foi um passo bem importante que eu pensei bastante antes de dar esse passo, mas já estamos colhendo os frutos, né? E tem muitos passos ainda para serem dados, né? Mas é tudo aos pouquinhos. Uma construção, né? É uma construção. É isso aí, muito legal. É bom você compartilhar isso, porque às vezes as pessoas têm na cabeça que querem pular etapas, né? Eu também era assim, né? Exato. Quando nós estamos no começo, a gente se compara e aí acha que já está na hora, né, de dar um passo maior. Na verdade, empreender às vezes é dar o passo maior que a perna, é sim colocar a carroça na frente dos bois, mas tem vezes que o marketing ou uma pessoa que você contratar não é o momento, não vai funcionar porque você não consolidou ainda uma constância, uma organização. Né? Tudo tem o marketing certo, né? O marketing, ele não resolve a bagunça do empreendedor, né? Tu pode ter o melhor marketing, se você é um empreendedor desorganizado, indisciplinado, não sabe dizer não sabe o que quer, não tem clareza, não tem nenhuma agência no planeta ou profissional que vai fazer milagre por você, nesse sentido, né? Então foi bom que você compartilhou isso também. Outra coisa que tu falou agora que eu lembrei também da comparação, né? Sim. Isso era algo que no início me pegava bastante, porque eu me comparava muito, né? Ai, mas fulana é dentista, ela é formada há 1 ano, ela já tem a clínica, ela já tem profissionais que trabalham com ela, e por que eu já tô formada há 3, 4 anos e não consigo, né? Ou por que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo? Então, a comparação, ela às vezes, né, te destrói. Então, isso é algo que, né, eu melhorei muito, assim, mas é algo que a gente precisa cuidar bastante, porque nunca ninguém sabe, né, o bastidor do outro, né? Sim. Cada um tem sua vida e tu mesmo que me falava, né, tu tem que se comparar com a Lenise de 1 ano atrás, com a Lenise de 2 meses atrás, né? Então, isso é algo também que eu melhorei muito. Que bom, que legal. E o que tu diria para o profissional da tua área que está se sentindo perdido? Olha, ele tem que, né, pega um papel, uma caneta e escreve qual que é teu objetivo, né? Tu tá perdido por quê? Né? O que tu quer alcançar? Então, tu vai fazendo, né, tópicos, assim, eu quero alcançar isso, mas para alcançar isso, o que eu preciso fazer? Ah, eu preciso disso, eu preciso, né, daquilo. Então, ter clareza do que tu quer e da onde que tu quer chegar e por que tu tá perdido, né? O que tá acontecendo? E também não só estudar a parte, claro, a parte técnica ela é importante, né? Mas tu também está a par e estudar outras coisas, né? Que nem eu fui aprender sobre vendas, eu fui aprender sobre público, sobre Instagram, então estudar outras áreas também, né? Porque às vezes tu tá se sentindo perdido porque talvez tu não tá divulgando o teu trabalho, né? Então estudar outras coisas, não só na área técnica da odontologia. Entender que tu é uma empresa. Uma empresa. Exatamente. Exatamente. Ah, que bacana. Tá bem, então. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mais uma, né? Várias perguntas, né? Só tô fazendo pergunta, na verdade, né? Ficou redundante. Como é a Lenise quando fecha as portas da clínica ali? Quem é a Lenise?
Bom, eu sou bem agitada, né? Então eu chego em casa falando e levo bem. Só em casa falando Né? quando tá no trabalho e... Não. Olha, mas eu não. Ó, pra te ver, os meus pacientes não podem conversar, né? Então eu fico bem quietinha na hora do atendimento. É um desafio, uma superação. Eu gosto de ir na academia, né? Fazer Academia, que mais? musculação. Gosto de ter momentos em família, né? Com a minha família, com o Jardel, meu noivo, o Bento, que é meu cachorrinho. Gosto de momentos de qualidade com as minhas amigas. Eu sou uma pessoa bem parceira para fazer coisas. A gente gosta bastante de viajar. Eu sou bem Pra frente. bem pra frente, eu Espontânea, adoro. alegre. Converso bastante também. Uhum. E é isso, eu acho que essa é a Lenise fora do consultório. Legal, entendi. E o que mudou na tua vida quando o dinheiro começou a aumentar mais, quando começou a ter mais resultados, ter mais condições? O que tu percebeu? Ai, eu fico muito feliz, né? Até hoje eu digo pro Julião, meu Deus, tá dando certo. Então, às vezes a gente tem, não vontade de desistir, mas dá um desânimo. Daí quando as coisas começam a dar certo, daí tu tem um gás a mais, aquilo te dá uma energia e tu fica, não sei, tu tem mais vontade de fazer aquilo que tu faz, né? Então é um gás a mais, assim. É um combustível. Combustível. Mas pra ti nunca foi a linha final, né? Você sempre nunca focou assim no dinheiro em si, né? Focou no teu propósito, tipo, na tua carreira, e sempre tá acontecendo na consequência, tá vindo natural. Que nem eu te falei antes, que não tem dinheiro que pague o que eu consigo entregar pro paciente, né? Tu vê o brilho no olhar do paciente quando ele consegue, né, devolver a autoestima dele, quando ele consegue sorrir, quando ele consegue mastigar. Então não tem dinheiro que pague isso, né? Então é uma consequência, né? E quantos por cento tu diria que a pessoa que tá escolhendo assim o que ela vai seguir, vai se especializar, de 0 a 10, quanto que ela deve levar em consideração o dinheiro na escolha dela ali, do caminho profissional, pela tua experiência hoje, enfim? Olha, o dinheiro ele é importante, mas não é tudo, né? Tu pode fazer o que tu quiser de especialização, vai ser uma consequência, né? Então não vai escolher a parte da prótese, da dentística, porque dá dinheiro. Tu tem que se entregar, tu tem que ter um propósito e isso vai ser uma consequência. Agora, tu quer fazer tratamento de canal, dá pra ganhar dinheiro também, né? Não é porque não tá fazendo a área estética que não vai ter dinheiro, só que tu tem que ser bom naquilo que tu faz, tu tem que ter um propósito. Gostar. E o dinheiro vai vir de consequência. Não adianta, por exemplo, eu, Lenise, muitas pessoas me perguntam, e por que tu não faz harmonização? Porque dá dinheiro, né? Eu não gosto. Não adianta, talvez ganharia muito mais do que hoje, né? Mas não é algo que eu gosto e que brilha os meus olhos. Eu gosto dessa parte. Então, independente do que tu for fazer, o dinheiro vai ser uma consequência. Né? Fica tudo mais leve. Sim, com certeza. Muito bem, muito bem. Me diga uma coisa, como hoje a sua família, desde a família atual, Jardel, mãe, como é que é o nome dela? Veronice. A Veronice, o pai? Marcos. Marcos, a Lenara, a Veronice, o Jardel, como eles enxergam a tua trajetória hoje? Eu acho que é uma trajetória linda, né? Porque, assim, eu sou bastante sonhadora e eu vou lá e faço as coisas. Então, eu acho que eles têm bastante orgulho de mim, né? Da minha trajetória e como eu também tenho, né? E é uma trajetória que recém tá começando, né? Mas a minha família, ela é muito importante nesse processo, porque a minha família sempre esteve do meu lado, tanto minha família pai, mãe e irmã, quanto agora a família que eu estou construindo, né? Meu noivo. E todo mundo sempre me apoiou. A minha mãe sempre teve ali, não, filha, vai lá e faz, tu consegue, vai dar tudo certo. E a gente tá aqui, a gente te ajuda, a gente te apoia. Então, desde lá da faculdade, né, desde sempre, né. A minha mãe, por exemplo, quando eu era criança, né, adolescente,
ai, você é dentista. Eles não tinham condições de pagar uma faculdade pra mim. Não, filha, vai dar tudo certo, a gente vai dar um jeito. Então eu consegui bolsa, consegui FIES e deu tudo certo. Então a família pra mim é muito importante, assim, porque eles sempre me incentivam, sempre estão do meu lado, meu noivo também, vai dar tudo certo, eu tô aqui. É bem importante, assim. A minha irmã mesmo de longe tá lá, não, e daí eu mando foto pra ela dos meus casos. Ai, que lindo, que legal, não sei, sempre me apoiando também. E já foram todos os seus pacientes também. Sim, o meu pai agora, final do ano, essa semana até ele falou, Mana, me chama de Mana, né? Mana, final do ano, quando eu for de volta, tu deixa um horário pro pai fazer os dentes, porque ele tá... eu tô incomodando ele faz uns 2 anos já. E dele, ai não, ainda não dá tempo, enfim. Porque daí ele morava em Mato Queimado e eu em Juí, né? E daí por conta da logística, o pai, vamos fazer teus dentes. E dele, ai calma. Daí agora ele foi pra Suíça, daí ele volta final do ano, daí ele já escreveu, filha, final do ano tu deixa o horário pra mim, pra eu fazer os meus dentes. Minha mãe também já fez, minha irmã também já fez, o Jardel está no processo. Tá no processo. Tá no processo. Tem medo? O Jardel precisa tirar os sisos dele. Ele está adiando. Sisos Faz eu não uma faço, tá? Faz uma chamada lá pro Jardel agora, nós vamos mostrar pra ele depois. Meu amor, tá na hora de tirar teus sisos. Jardel está em público agora, Jardel. Vamos lá, amigão. Tá bem. E se a dona Veronice estivesse aqui nesse momento, eu passasse a palavra pra ela, o que ela falaria da filha dela, da Lenice? Perguntaria pra ela quem é a Lenice, o que ela ia falar? A Lenise é dentista. Ela sempre diz, mora em Juí. E ela é uma pessoa muito determinada. Ela está conquistando muitas coisas. Eu tenho muito orgulho dela, que ela sempre me fala isso. E eu acho que seria mais ou menos nessa linha, assim, de que tem orgulho, de que torce muito por mim, né? Que quer ver meu sucesso. Tu tá orgulhosa Sim. de ti? Que legal. Estou. E qual foi o momento mais difícil assim, que tu lembra que tu passou? Difícil. Eu acho que foi quando eu tive que tomar algumas decisões, né? Que nem sair às 20 horas, depois sair às 40 horas. Eu acho que foi nessa parte. E aonde entra Deus aí na tua vida? E como que a tua fé, né, te sustentou em alguns momentos assim? Quando foi que tu entendeu que Deus precisava fazer parte? Quando foi que tu entendeu de estreitar esse relacionamento? Conta um pouco sobre isso pra nós. Eu sou católica, né? Sempre fui criada com a minha família, na igreja, mas confesso que antes até comecei a mentoria, eu tava meio distanciada, assim, né? Lembra que eu te falei, eu preciso me conectar mais com Deus? E, na verdade, sem a gente ter essa conexão, nada acontece, né? Então, a primeira conexão, assim, que eu tive, acho que foi quando eu pedi a resposta pra ver se eu ia fazer mentoria ou não, né? E Deus, assim, tá presente em todos os momentos dos meus dias. Eu acordo, né? Agradeço pelo dia, agradeço pelos pacientes. Vou dormir também agradecendo pelo dia que eu tive. E a gente precisa ter fé e confiar, né? Nem sempre é no nosso tempo, né? É no tempo de Deus. Então, a gente precisa confiar nele. Eu sempre falo que a gente precisa dar o primeiro passo, né? Fazer as coisas acontecer e Deus vai colocando o chão, vai colocando o caminho, vai mostrando as oportunidades, né? E vai dando certo. E tem alguma história que tu lembra, assim, que tu... sobre isso, assim, sobre o teu relacionamento com ele, que muitas vezes tu precisava, tu contou uma, né, hoje do sinal que tu precisava para fazer a mentoria, mas tem alguma outra, assim, que você lembra, assim, que tu tava precisando, tava se sentindo de uma forma, tava dando alguma resposta, e tu encontrou algo que tu lembra, assim, que tu possa compartilhar? Tu sabe dessa história? Eu sei, por isso que eu perguntei. Tu vai lembrar ou não vai lembrar? Meu Deus, qual? Tu contou uma esses dias numa mentoria também, que tu tem um projeto, né,
tá, sim, sim. Ai, claro. Ai, por isso que tu tá aqui, ó, pra me lembrar. Eu tenho um projeto no papel, é esse, né, que tu tá falando? Um projeto no papel. E aí eu lembro que eu precisava ir pra igreja, e aí teve um dia eu falei, não, hoje eu preciso ir pra igreja porque Deus precisa falar comigo. E aí eu fui na igreja e daí eu pensei, o que será que Deus tem pra falar comigo? Que era em relação a esse projeto, se eu fazia, se eu não fazia. Ele tá no papel, né? Mas, e aí tava terminando o culto. Eu falei, ai Deus, tu não vai falar comigo, mas eu sinto que eu precisava estar aqui. E aí depois, no final da fala do pastor, ele... Naquele dia tu teve convites pra não ir, né, para o culto, tipo, teve distrações que aconteceram naquele dia, sim, que tu, né, mas tu tinha Na muita verdade, eu e o fé, Jardel, a gente ia ir, aconteceu outras coisas, Exato. Enfim, ele não pôde ir, eu falei, não, mas eu preciso ir, eu vou ir. E aí, eu sentia que Deus precisava falar comigo, e eu fui no culto, e Deus não estava me mandando aquilo que eu precisava escutar. E eu, meu Deus, mas o que é então? E daí, a última fala do pastor, ele falou exatamente aquilo que era que eu precisava ouvir, né? Que tem relação a esse projeto que tá no papel. E aí, nossa, eu lembro que eu comecei a chorar, que eu mandei mensagem pro Jardel e eu falei, eu te disse que eu precisava vir aqui hoje. E aí foi a resposta que eu precisava, né? É, legal, né? Mas é incrível, assim, porque a gente sente, né? Eu tava sentindo isso há uns 2 ou 3 finais de semana, que eu precisava ir, mas aí acabava não indo, e daí aquele final de semana não ia dar pra ir de novo. Eu falei, não, eu vou ir sozinha, porque eu sei que Deus quer falar comigo, e ele falou mesmo. Mas por enquanto tá no papel, né? Tem um spoilerzinho assim? Não. Nada? Não. Que absurdo uma coisa dessa. Mas é algo que vai não mando mais ajudar muitas pessoas, né? Muitos... Oh. Tá, deu. Que vai encurtar o processo, né? Esse é o spoiler. Fica a dica. Vai encurtar o processo de muitas pessoas. E o que a Lenise de hoje falaria pra Lenise de 2 anos atrás? Tenha paciência, não seja tão ansiosa. Confia em ti, confia no processo, vai dar tudo certo. Não é no tempo que tu quer, é no tempo que Deus quer, né? Mas dê o primeiro passo, não tenha medo de fazer as coisas e que vai dar tudo certo. E tenha paciência, né? Eu já falei. Muito bem. E o que você diria pra pessoa que estava onde você estava, lá no início, se formando, com algumas ideias, de muitas dúvidas, incertezas, caminhos, comparações, informações. Como nós saímos, né? Ali, o que tu diria para esses profissionais que estão naquela situação inicial que você estava e que ainda vão passar por ela? Tenha um objetivo claro, né, do que tu quer e contrate um mentor. Muito bem. Não, mas é verdade, assim, tu tem que... Quando tu se sente perdido, tu tem que entender, né, qual que é teu objetivo e procurar ajuda, né? Ninguém sabe tudo, né? Então, se tu tá num processo que tu tá perdido, não sabe pra onde que tu vai, o que tu vai fazer, tu precisa ter alguém pra te ajudar, pra te alinhar, pra, né, te dar um caminho, sugerir alguma coisa, ou conversar com alguém que já passou por algum processo pra te dar um insight, né? Precisa ajuda, então, né, procurar alguém pra te ajudar. Valeu a pena o sinal da Joaninha lá atrás óbvio. no começo? Eu nem sei, quando ver eu estaria, né, ainda trabalhando 40 horas, né, estaria lá, né. E os resultados financeiros dobraram, triplicaram? Como foi lá do início e hoje? Muito, né? Sim, esse mês, que é um mês que, né, eu tô totalmente... Porque faz 3 semanas que eu saí de 40 horas, né? Então, um mês mais ou menos. Então, foi o maior mês da história, assim, né? Então... A história é recente. Da história recente. Então, nossa, melhor decisão, assim, que a Joaninha me deu. Que legal. Lenise, quero te agradecer muito, tá bom? Pela tua presença, por se deslocar até aqui, por dedicar o teu tempo.
teu conhecimento aqui conosco, né? Que desejar para você que Deus siga te abençoando muito, Amém. cada dia mais, Amém. tá bom? Que tu continue com essa humildade que você tem, com essa vontade de seguir aprendendo, de seguir se desenvolvendo, tá bom? Só te parabenizar pela tua trajetória, pelas tuas conquistas, da tua família, desejar as melhores coisas, muito agradecer pela oportunidade que você me deu de contribuir também, por fazer parte, eu honro muito a tua vida, tá bom? E quero que tu deixe, tá bom, ali olhando para aquela câmera, tá? Uma mensagem final para quem está nos ouvindo, enfim, mensagem que vem do teu coração, fica à vontade, tá bom? Eu diria que não tenha medo. O medo, ele não vai te trazer a vida dos sonhos, não vai te trazer a tua casa dos sonhos, o teu carro dos sonhos. E tu precisa dar o primeiro passo para conquistar o que tu quer. Então, dá o primeiro passo, Deus vai colocando o caminho, vai colocando o chão, vai te mostrando as oportunidades e vai dando tudo certo. Mas o medo, ele te paralisa e você precisa dar o primeiro passo. Muito bem, palmas para nossa convidada, todo mundo, muito bem. Gostou de estar aqui? Gostei, amei. Como foi a experiência? Amei. Sentiu bem, à vontade? Uhum. Tá bom, que seja o primeiro de muitos que tu vai contribuir ainda, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Imagina. Obrigado a todos que estavam aqui conosco, parabéns por estarem aqui nos acompanhando, né? E com certeza a gente agradece cada profissional que passa por aqui. Então desejo a todos aí as melhores coisas possíveis. Nos vemos no próximo episódio. Espero que curtiram bastante. Então anotem aí os insights e bora colocar em prática. Valeu!